Sexta-feira, dia 24 de outubro. Dia de rota, de recalculagem das rotas lá na fazenda. O dia ali que todo mundo está pensativo com o que aconteceu, a resposta da roça. O dia ali que tá todo mundo perdido na prática. Agora, sabe o que é mais engraçado no meio dessa história toda? É que até o Matheus já está começando a pensar que ele foi pro lado errado. E aí, durante a manhã, ele se questionou com a Michelle se ele deveria recalcular a rota, dar um passo atrás, ver se tem alguma coisa errada ali. Quem diria que o Matheus ia sentir muito o que aconteceu com ele, né? Quem diria que o Matheus ia sentir? Sabe o que é pior no meio dessa história toda do Matheus sentir isso? Eu vou ser sincero para vocês. O que é pior no meio dessa história toda é que o grupão ali continua sem entender o que foi que aconteceu. O grupão continua ali se perguntando por que a Saori e a Tamires voltaram. E aí eles estão inventando milhões de teorias sobre isso, estão inventando milhões de coisas só para chegar nessa conclusão de que não vai adiantar de nada essa recalculagem das rotas, né? Agora que é engraçado, eu admito, é engraçado de ver o quanto eles estão perdidíssimos. Perdidíssimos. Gente, tá muito engraçado. E aí hoje o grande destaque do dia basicamente nem foi só a recalculagem da rota. Foi a Carol dizendo que ela quer arregar, que quando ela cair na roça ela vai pedir para sair, que ela não quer mais ficar no programa, que ela já tá cansada de tudo. A Carol, tá? A Carol disse isso. Além disso, sabe que mais? A calcinha da Saori, que foi encontrada no banheiro pela Martina, que começou a espalhar pela casa. Começou a espalhar pela casa sobre a calcinha, disse que a calcinha estava com corrimento, aí a Carol disse que o corrimento era verde, e aí o Wallace disse que ele ia atacar a Saori com a calcinha suja. Eles pedem para passar tanta vergonha, né, gente? Eles pedem, tá? Então vamos lá explicar para vocês como é que foi aí esse dia fraco. Hoje foi um dia fraco, tá? Mas vamos ver como é que vai ser essa festa hoje à noite. Eu tenho esperança aí que alguma coisa vai acontecer de importante. Agora, quem tá achando que pode engambelar o Dudu, sabe quem é? É o Chaya. E eu acho que o Chaya vai se dar mal com isso, né, gente? Então vamos lá explicar como é que foi esse momento aí, dessa volta toda, como é que foi aí, porque a Carol ontem já chegou com uma narrativa. A Carol começou a dizer ali, por exemplo, da narrativa, que ela tem toda uma teoria. Segundo a teoria dela, isso foi o que a própria Carol falou. Segundo a teoria dela, o programa não está passando tudo o que está acontecendo lá dentro e que o público já comprou um dos lados. Que o público comprou a narrativa do grupão versus o grupinho. E aí a Carol começou a dizer ali, ela estava sentada com o Fabiano, ela estava sentada ali com o Wallace, que agora é o O mesmo, tá? Depois da atitude de um homem desse é o Wallace. Então ela estava lá sentada com o Fabiano, estava sentada com a Kate, depois ela foi falar com a Rayane também. Mas ela disse ali que desde o começo do programa só tá saindo gente do grupão, daquele grupão, não saiu ninguém do lado de lá. E aí ela fala, é a história que está sendo contada lá fora. E aí ela disse ali que tem a narrativa do grupão versus grupinho. Ela continuou insistindo nisso. Teve um momento ali que o Matheus começou a dizer que ele espera que os ADMs dele estejam gravando tudo, que os ADMs dele estejam expondo tudo o jogo do outro grupo. Aí a Rayane teve um momento que falou ali que tem 20 pessoas nessa casa, que ainda é muito cedo para tirar conclusões.
Aí o Wallace depois falou assim pra ela, né? O Wallace, e disse assim: Você acha que é só nós que estamos jogando aqui nesse programa? E a Carol começou a cantar tô nem aí, porque afinal as meninas estavam gritando ali, Rita, a facada, a música lá da facada, que ela perdoava a facada. Gente, desculpa, é uma, assim, sabe, você tem 1 mês e 10 dias de programa. Você tá lá há 41 dias. O programa já tá entrando na metade da temporada, porque o programa tem 94 episódios. Semana que vem a gente chega na metade da temporada. No dia 46, 47, que acontece na semana que vem, a gente está na metade da temporada. E a Carol, a Rayane, o Wallace continua dizendo assim: ainda é muito cedo para avaliar. Porra, vocês estão há 41 dias aí dentro. Como é que é cedo para avaliar o que for? 41 dias. 41 dias. Sendo que o programa tem 94 dias no total. Na semana que vem, na quinta-feira que vem, a gente vai estar chegando no dia 47. No dia 47, gente, pelo amor de Deus, no dia 47 você já está na metade do programa. Dos 94 episódios, você já vai estar na metade do programa. E ainda assim, na metade, na exata metade da temporada, vocês ainda acham que tem que ter mais elementos só porque tem 20 pessoas? Ah, não, gente, é muita burrice, sério, até para eles mesmos, isso é muita burrice. Mas eles querem insistir nessa narrativa. Eles estão doidos insistindo nessa narrativa toda. A Carol reforçou ali para Michelle, depois eles começaram a encontrar motivos para a eliminação do Nizam. E aí ela disse que o Nizam não estava jogando nada e que a eliminação dele não era termômetro de nada. Só que a Michelle disse: não, é termômetro sim. E aí ela disse: eu já começo a ter um termômetro, disse a Michelle aí para Carol. Sim, já dá para ter um termômetro, meu amor. A gente já tá na metade da temporada praticamente. Já na metade da temporada e vocês ainda acham que que não tem termômetro? Meu filho, já se saíram das 26 pessoas que entraram, já saíram 25, já saíram 5. Eu sei que ainda tem 20, semana que vem vão ficar só 19. Mas assim, assim das 26 que entraram, já saíram 5. E ainda assim, tá todo mundo achando que tem que recalcular a rota? Muita burrice deles, gente, é muita burrice desses caras, sério mesmo. Muita burrice. E aí o Matheus continuou dizendo ali que a maior preocupação dele é que ele espera que a edição do programa esteja passando tudo o que está acontecendo com a Saori. E ele, todos os problemas que tá rolando ali e tal. Mas mesmo no tom de revolta que eles estavam lá dentro, eles não conseguem esconder a frustração de não terem conseguido o que eles tanto desejavam. Eles podem negar, gente, eles vão negar. Eles vão negar o máximo que eles puderem. Mas a verdade é uma só. A eliminação do Nizam tombou todos eles. Tombou ali. Teve um momento ali que a Maria disse que ela estava muito triste com a eliminação do Nizam. Que ela realmente estava muito triste pela saída dele. Ela abraçou ali o Matheus. Aí o Matheus confessou que o Nizam disse que se ele fosse eliminado, que era pro Matheus cuidar do grupo. Olha só. Cara, o Matheus é um exemplo, assim, um dos maiores exemplos de burrice em reality show. Eu vou ser sincero pra vocês. Porque o cara tava jogando do lado certo, ele tava lá, o público tinha comprado, justamente porque ele tava do lado das pessoas que eram vistas como injustiçadas. Aí o que o Matheus faz? Matheus ali cria um problema com as meninas por causa do Wallace, que
assim, o cara foi fura-olho dele, ele preferiu acreditar no fura-olho a acreditar na menina com que ele tá ficando. Ele preferiu isso. E aí ele mudou de lado, foi pro lado errado, e aí o público já pegou ranço dele. Porra, o cara tinha tudo ali, ele tinha tudo pra se sair muito bem nesse jogo. E aí o cara resolve jogar isso tudo no chão, resolve jogar isso tudo para trás. É como a Kate mesmo falou, você tinha a faca e o queijo na mão. Você comeu o queijo e enfiou a faca no cu. É isso que o Matheus fez. Ele comeu o queijo e enfiou a faca no cu. E aí ele se metendo com o grupão, ele já, assim, o público aqui fora não perdoa ele, já tá no ranço, já tá com muito ranço dele, vai ser difícil o Matheus reconquistar o público agora. E é por isso que ele tá preocupado em recalcular a rota. É por isso, tá? E aí eles continuaram lá se questionando, a Martina não escondeu que ela tava, assim, muito frustrada com a eliminação do Nizam. E aí ela começou a dizer que ela estava triste, sim, ela admitiu. E aí ela começou a perguntar assim: é isso que o povo quer? Então é isso que eu vou entregar. Se referindo aos barracos dela. E aí a Maria disse que o Nizam saiu porque o Nizam não estava disposto a fazer um jogo sorrateiro, que ele não ia ser sorrateiro, porque esse não é o estilo dele, que o que tem, que o que o Nizam construiu aqui fora importava muito mais para ele do que o que estava rolando lá dentro. E aí eles, a Martina, a Carol, a Maria, e aí eles se juntaram ali. A Carol levou a teoria de que o grupão versus grupinho é a narrativa ali. E aí teve um momento que a Martina disse ali que ela não ia deitar. Depois a Carol falou: eu não vou deitar para essa narrativa de grupão versus grupinho. Eu não vou deitar para isso, eu não vou deitar para ninguém aqui e tal. Ela começou a falar um monte de coisa que não faz o menor sentido. Ela só tá certa num ponto. De fato, a narrativa grupão versus grupinho foi algo que veio desde os primeiros dias. E tá tudo bem que tenha vindo desde os primeiros dias. Não há nada de errado com isso. Só que foi uma narrativa que foi criada por eles mesmos. Não é uma narrativa que surgiu do mais absoluto nada, como a Carol faz a gente entender. Não. Isso surgiu lá dentro. Surgiu o grupão que reuniu ali todas as pessoas, primeiramente dizendo-se por afinidade, e o grupinho, que eram os excluídos, que não se encaixavam dentro desse grupão. Foi assim que surgiu. É assim que as coisas aconteceram lá dentro. Mas eles continuam insistindo assim no óbvio, né? É no óbvio. Mas enfim, a gente pode dizer o que com relação a esse povo? Eles que se lasquem, né? Eles que se lasquem pra lá. E aí depois a Rayane começou a questionar qual era o embate que ela teria com a Saori, porque a Saori mencionou que as duas tinham um embate. Aí depois a Martina disse que o grupão não existia mais, que o que foi o grupão nos primeiros dias não é mais o grupão hoje. E aí a Carol disse ali que não interessa, que o público já comprou a história do grupão versus o grupinho. E aí a Maria então disse ali que o público gosta de ver histórias com começo, meio e fim. E que provavelmente a trama da Saori, do Matheus e da Duda ainda não chegou ao fim. E que por isso a Saori voltou, porque o público está querendo saber o fim dessa história. Não, não é isso não. Até porque reality show não é novela. Se fosse novela, era até fácil da gente usar essa justificativa. Mas não, a Saori voltou porque a gente precisava tombar vocês mesmos. Foi só por isso. Vocês mereciam esse tombo. Vocês mereciam total esse tombo. Mas eles insistem, tá, gente? Eles insistem. E aí a Rayane disse que as pessoas dessa emissora só vem coisa religiosa. E aí ela disse ali que quando ela entrou dentro do programa, a primeira coisa que veio na cabeça dela é que ou ela se posicionava mais para aparecer, ou ela seria engolida porque as pessoas lá dentro querem embates.
Rayane, assim, você falando mal da emissora, vai ficar até mais difícil pra você aqui fora, né? Eu acho que nem vão te convidar muito pra muitas coisas. Ai, você tá exagerando com relação a isso. Gente, eu já cansei de ver pessoas que ficam falando mal da emissora que eles não convidam pra mais nada. Então acho que vai dar ruim aí, de alguma certa forma, pra Rayane depois. E aí não adianta reclamar, tá? Eu só tô avisando, não adianta reclamar. Agora que tá sendo engraçado ver a derrocada do grupão, isso aí eu admito pra vocês, tá? Isso aí eu admito. E aí o Olas foi lá conversar com o Matheus. Matheus estava visivelmente abalado com a eliminação do Nizam, porque afinal ele passou o dia todo falando que quem ia sair seria a Saori. E aí a Saori só debochou ali com o Matheus na hora do trato. Será mesmo, Matheus, que eu vou embora? Será mesmo? E aí ela conseguiu comprovar que o Matheus estava errado. Só que o Matheus não aceita. Matheus não aceita a resposta do público. Então o Matheus tá num ranço. Mas tá num ranço terrível. E aí o Wallace foi lá, a Maria e o Chaya estavam lá conversando. E aí o Wallace disse ali que são 2 milhões de reais em cheque ali. Que o Matheus acha que só porque ele foi maltratado lá dentro as pessoas vão tirar ele. Que são 2 milhões, que ninguém vai dar 2 milhões fácil pra ninguém não. E que o Matheus estava passando por provações igual qualquer um lá dentro. O Wallace já estava falando isso, tá? O Wallace. E aí o Matheus disse ali que ele ficou preocupado com alguma coisa que ele ouviu do discurso que a Adriane Galisteu falou sobre a Tamires, que a Saori era debochada mesmo e que essa era a maior força dela. E aí o Chaya disse que ele ia arrancar essa informação do Dudu, que ele ia arrancar. Até agora não arrancou. Até agora, onde eu vi, tá? Pelo menos até essas últimas horas que eu tô acompanhando aqui, o Wallace e o Chia não foram atrás de conseguir a informação do discurso da Galisteu sobre a Tamires e a Saori. Para eles isso é uma peça fundamental, porque afinal isso aí dá a dimensão do que é que o público pensa delas. Só que até esse momento, sem eles saberem essa informação, a única coisa que eles ficam é só com essa pista, que a Galisteu disse ali que a Saori é debochada. E aí o Matheus disse ali que sabendo desse discurso, dá um termômetro para onde eles devem ir. E aí ele falou lá que o Nizam, foi nesse momento que ele disse ali que o Nizam pediu para ele cuidar do grupo porque ele é um jogador, olha só, inteligente. O Nizam disse que o Matheus é um jogador inteligente. Aí vocês percebem, né, a grande visão de jogo que o Nizam tinha lá dentro. O Matheus, o Wallace, Chaya, o mais falso de todos, jogadores inteligentes. Eu acho que eu não preciso nem dizer para onde esse grupinho vai, né? Eu acho que tá na cara para onde eles vão. Enfim, querem se jogar no abismo, que se joguem. A gente aqui só cabe comentar. E aí o Matheus disse que ele não tem capacidade para isso, que ele não tem capacidade para liderar um grupo. E aí a Maria disse ali que ele tinha sim essa capacidade, que ele podia fazer isso tudo e tal, mas o Matheus não tá tão confiante. Mas foi o Nizam que disse que o Matheus era um jogador inteligente, né? Então a gente joga na cara também. Aí depois começou ali, Duda, Saori e Dudu estavam ali dizendo que o grupo da Rayane estava chorando muito pela casa. A Saori notou isso, falou pro Dudu, depois ela falou ali pra Tamires. E aí a Saori disse ali, olha que vontade de entrar ali no meio delas e dizer, você tá emocionada com a minha volta? Sabe com aquele jeitinho dela?
Ia ser muito engraçado se ela fizesse. Só que o Dudu falou, né? Vai lá, vai, faz e tal. Só que aí a Duda falou: não, não, vai com calma. E ela disse ali, a Duda falou: não, vai parecer que você tá sendo a menina malvada. Vai lá e faz assim, de outro jeito, num jeitinho, sem querer espizinhar. E aí o Dudu disse que a Duda tava sendo chata quando tava dando essa ideia lá pra Saori. Mas no final das contas, tá? A Saori não foi lá falar com a Rayane ou com qualquer outra pessoa do outro grupinho. E aí, a Ioná começou a explodir ali mesmo. A Ioná estava indignada com a Tamires, porque a Tamires falou dela no ao vivo, porque a Tamires disse que a Ioná não salvou ela, a Ioná não gostou. E aí ela disse ali que ela não quer que as pessoas fiquem difamando ela, as pessoas do mesmo grupo, que ela não gosta disso, porque se continuarem falando dela, o pau ia torar. Isso foi o que a própria Ioná falou. E aí ela disse ali que a Tamires é capaz de ficar detonando todo mundo. E aí a Ioná não esconde que ela morre de ciúmes do Dudu, né? A Ioná não esconde isso de ninguém. A gente já viu que a Ioná morre de ciúmes do Dudu. E aí uma das coisas que ela falou ali foi para ele: se você quiser continuar com essa sua protagonista, a Tamires, continue com ela, porque eu não quero mais ficar do lado dela. A Ioná tava com muito ranço, gente. A Ioná tá com muito ranço da Tamires. E aí o Dudu tentou ali conversar com a Ioná e tal, e disse ali que era ciúmes. Só que a Ioná disse: não é ciúme não. Uma pessoa do meu grupo vai me detonar ao vivo. Vá comemorar lá com o cão, mas comigo não, disse a Ioná. E aí a Tamires quis saber por que é então que a Ioná estava agindo desse jeito, falando alto e tal. Ela foi se aproximar da Ioná na cozinha, só que a Ioná deu uma repelida nela. E aí depois a própria Tamires foi lá desabafar com o Dudu. E aí uma das coisas que a Ioná falou assim, que ela não gostou, foi justamente que a Tamires falou o nome dela ali, nesse contexto de que poderia salvar e não salvou e que era coisa do coração. E aí a Tamires disse ali: você não entendeu o que eu falei. Você me salvou por estratégia de jogo, não porque gostava de mim. A Tamires jogou isso ali na cara da Ioná. E aí a Ioná ficou bem pé da vida com a Tamires. Aí a própria Tamires ficou bem pé da vida com a Ioná. Tanto que ela fala assim pro Dudu: olha só como ela tá me tratando. Eu voltei, ela está incomodada com isso. Ela vai ficar com esse comportamento dela pro meu lado várias vezes, disse a Tamires. E aí a Tamires ficou irritada, que a Ioná não tem sentimento nenhum por ela, que a Ioná tá incomodada porque ela voltou, e que a Ioná estava encontrando algum defeito nela, e que ela não ia deixar uma maluca dessas acabar com a alegria dela de ter voltado da roça. E ela disse que não ia ficar indo atrás da Ioná para conversar, que ela não ia ficar indo atrás da Ioná para tentar ali reconciliar alguma coisa, porque a Ioná é uma mulher de 50 anos que fica fazendo criancice pra cima dela. Eu também acho, gente, não é pra ficar indo bajular a Ioná o tempo todo não, até porque não precisa disso. Mas, né, eu vou dizer pra vocês, esse é um dos maiores erros deles ali. A Ioná, ela age de propósito. Vocês já perceberam isso? Eu acho que não precisa deixar isso tão claro assim. Seja lá como for, a Ioná ficou muito chateada com isso. E aí depois a Ioná, o Dudu e a Duda começaram a discutir estratégias que eles podem usar nas próximas roças. O Dudu tentou acalmar a Ioná, dizendo que apesar de tudo, o resultado do Resta 1 foi um resultado positivo. E aí o Dudu fala assim: olha, Ioná, tem horas que os meios não justificam os fins, mas tem horas que sim. Aí ele falou: olha, a Galisteu falou para recalcular a rota toda hora, que a gente precisa jogar ali recalculando a rota o tempo inteiro. E aí
A Ioná disse ali que ela não quer de jeito nenhum que no meio dessa recalculagem de rota que o Dudu estava falando, que eles joguem juntos com o Fabiano. E aí ela falou, olha, o Fabiano já foi fofocar pra Carol que eu tinha uma linguiça guardada. Esse cara não presta, disse a Ioná. E aí a Ioná começou a criticar a aliança, justamente, que ela não acha que isso seja um jogo confiável. Aí ela fala assim, e a gente não tá acreditando no nosso potencial e tá jogando o nosso potencial para esse grupo. Por que é que a gente tá fazendo isso? Eles é que tem que estar com medo da gente. E aí ela disse ali que ficou chateada por não saber quais eram os acordos do Resta 1, porque houve uma mudança de alvo. E aí ela disse ali que ela não vai votar em grupo não, que se ela quiser votar na Carol, ela vai votar na Carol. Se eles não quiserem votar na Carol, o problema deles. E aí ela disse ali que se ela quiser votar na Kátia, ela vai votar na Kátia. Problema deles se não forem votar na Kátia. Inclusive, uma das coisas ali foi que o Dudu falou que o próximo alvo poderia ser o Matheus, já citando ali o que a Galisteu falou sobre plantas. Só que aí a Ioná disse que não, vocês vão tirar o Matheus por quê? Matheus, querendo ou não, tá fazendo alguma coisa. Agora, a Kati é uma planta, a Kati não faz nada. A Kati é a força da Carol aqui dentro. Se a gente tirar a Kati, a Carol se desestrutura. O Matheus saindo não vai desestruturar ninguém, disse aí a Ioná. E aí ela também fala, vocês vão acabar levando essa menina para a final sem nem ir para nenhuma roça. Ela estava revoltada quando falou isso. Então ela continuou fazendo as análises estratégicas dela ali. Aí ela disse ali que é justamente para movimentar a casa. Então tem que botar para movimentar uma pessoa justamente como a Kati, que é a força da outra. Não vou botar o Matheus agora. Ela disse que o Matheus pode ir lá na frente. Nesse momento não tem por que botar o Matheus, disse ela. E aí também a Ioná disse ali que eles não estão entendendo o que ela já está enxergando há muito tempo. Ela disse ali, você não entendeu o que eu falei para você desde o começo? Que ali tem um negócio de preto. Todo mundo aqui fora achou que foi uma fala racista, tá? Ela falou isso no contexto ali de dizer que o Creu, o Toninho, a Kati e a Carol não vão se votar porque eles são pretos. Ela quis dizer isso, tá, gente? Eu não sei se isso se encaixa numa fala racista, tá? Porque eu não quero entrar nessa pauta racista, eu não quero entrar nessas coisas, então eu não acho, tá? Do meu ver, eu não acho que o que a Ioná falou foi algo racista. Ela fez uma observação que os grupos lá dentro, os que são pretos, o Creu, o Toninho, a Kati e a Carol, não vão votar entre si por uma proteção entre eles. Tá? Então, assim, pode ser que seja isso? Pode ser que não? Pode, eu não sei, porque isso não é um tipo de pauta que eu não vou entrar. Mas eu não acho que foi algo racista. Ela só estava falando ali que, basicamente, esses nomes não vão votar entre si. A Carol não vai votar no Creu, o Creu não vai votar na Carol, o Toninho não vai votar na Carol, a Carol não vai votar no Toninho, a Kati não vai votar no Creu, o Creu não vota na Kati, o Creu não vai votar em nenhum desses outros nomes por causa da questão racial. Foi isso que a Ioná quis dizer. Mas muita gente viu isso como uma fala racista e tal. Eu aconselho vocês, gente, a não entrarem na pauta racial. Não entrem na discussão racial. Não entrem, não façam isso. Porque uma coisa aí é o jogo. E a Ioná observou bem o que está acontecendo. Porque o Creu e o Toninho, querendo ou não, eles já tiveram alguns problemas com as meninas, mas em nenhum momento, por exemplo, eles votaram nelas. Isso aí é uma observação que a gente também precisa levar em consideração. Então, por isso que eu falo para vocês, por isso que eu continuo falando para vocês. Eu sei que muitos ficaram chateados com a fala da Ioná, mas eu não acho que tenha sido racista, eu só acho que ela falou o que de fato acontece ali dentro. Que é isso mesmo, eles se protegem.
Se é pela questão racial ou não, isso é algo que só eles podem dizer. Mas eu não vou entrar nessa seara. A única coisa que eu vou dizer para vocês é, acompanhando da forma que eu estou acompanhando aqui, existe isso. Mesmo no clima de desconforto entre eles não votam entre si. E aí ela fala assim pro Dudu, não caiu essa ficha? Vocês não perceberam tudo isso? E ela disse ali que todo mundo estava conivente, não porque se gostavam, mas porque eles tinham uma bandeira e uma pauta a ser levantada, disse a Carol. E aí a Ioná disse ali que eles ali, o Dudu e a Duda, estão tirando o poder que eles têm nas mãos para dar para as outras pessoas. E aí ela fala: todos nós aqui já fomos para uma roça e nós já voltamos. Eles ficam ali no sofá de barriga para cima e vocês estão fazendo o que eles querem, disse a Ioná. A maior moita e saboneteira dessa edição é a Kate. Eu já falei mais de 1000 vezes que vocês estão dando o prêmio na mão dos outros. Eu não dou o meu prêmio na mão dos outros, disse aí a Ioná. Corretíssima nesse sentido, tá? Não dá para ficar ali esperando, nossa, momento certo. Não. E o que a Ioná observou é uma leitura maravilhosa. Porque é isso mesmo que o público deu de resposta para eles. Basicamente foi só isso, tá? A resposta: vocês são os favoritos, o público gosta de vocês. Então, para que perder isso jogando com o outro lado? Eu acho que a Ioná tá certíssima ali. Aí depois a Saori e a Tamires foram pular de topless, como elas prometeram, só que obviamente isso não foi mostrado pra gente. Aí depois a Carol começou a gritar ali, começou a falar sobre guardar ressentimento, que guardar ressentimento pode gerar doenças e tal. E aí ela começou a desejar que a Saori tivesse um câncer, alguma coisa do tipo. Ela disse que estava muito, mas muito pé da vida por causa disso. Disse ela: eu não vou me calar, enquanto eu estiver aqui eu não vou me calar. E aí ela fala: o seu problema, a Saori tava cagando pra Carol nesse momento. A Saori tava lá tomando o banho dela, a Carol gritando ali, falando ali, a Saori só cantando ali baixinho, Rita, facada. Ela ficava cantando assim, enquanto a Carol ficava falando aí. Aí a Carol disse assim: tira o meu nome da tua boca, tira o meu nome da tua boca, eu não sou palhaça pra você ficar gritando meu nome por aí. Disse aí a Carol. A mesma que se vestiu de palhaça. A mesma que pintou a cara dela de palhaça naquela vez, né? A Carol. E aí a Saori tava lá, a Saori não, assim, a Saori não deu assim nenhum ouvido. E ali ela disse ali a Carol gritou ali pra Saori: se você tá com ódio, guarda o seu ódio pra você, vai lá, mora com o seu ódio, morra com o seu rancor, até ele virar um câncer dentro de você, que você tenha um derrame, uma alopécia. Ela foi, falando ali que a Saori foi falar o nome dela no apontamento ao vivo da Galisteu, porque a Saori tava querendo biscoito. E aí ela disse que ela não ia agradar a otária, que ela não ia fazer nada para agradar ninguém. E a Saori caladinha ali, só debochando da situação. Aí no meio disso, lá foi a Carol indo atrás da Rayane. Quem poderia imaginar que Carol e Rayane seriam amigas? E aí a Carol disse ali: eu falarei! Até o último minuto que eu ficar nesta casa, eu falarei. Não gostou? Me bota na roça. Junta os votos e me bota na roça. Não tem bunda? Não tem problema, eu tenho bunda. Vai lá, palhaça, disse ela ali. Aí depois ela disse: vai pra merda, pra Tamires. E aí depois a Rayane disse ali que ela não tem embate nenhum com a Saori, que a Saori voltou e tá se achando porque voltou da roça. Que a Saori tava jogando piadinha pra ela o tempo todo. E aí a Carol disse ali que o Brasil ali veja as tretas e que o Brasil compre a treta da Saori, mas que ela ia sair deste programa como uma sujeita mulher.
Sujeita mulher você já é, né? Até final, até porque você é uma mulher. Então você já é uma sujeita mulher. A gente quer saber se você tem honra. Aí é outra história. Mas enfim, ela começou a dizer ali que ela tava muito, mas com muito ranço. Enquanto isso ali as meninas estavam cagando pra isso, tá? Aí depois a Carol foi conversar com o Wallace, e aí ela disse ali que ela não ia se calar, que ela não ia se deitar pra ninguém, que ela sai de lá do programa como uma sujeita mulher, mas que ela não sai como a regona. Isso ela falou de madrugada. Hoje de tarde ela já mudou o discurso. Já vou chegar lá. E aí ela disse ali que o Nizam fazia um jogo morno, que o Nizam em um mês de jogo não fez nada, que o Nizam não teve culhão para fazer jogo. Ela falou isso. E aí a Carol disse ali que ela estava temendo pelas atitudes da Kate, porque a Kate não entrega nada, porque a Kate é muito tranquila. E aí o Wallace disse assim que a Kate fica em cima do muro todo o tempo, que a Kate não joga nada, que a Kate ali só está passando férias, foi basicamente. E aí ele falou que ele não ia passar pano para as atitudes da Carol também. E aí depois a própria Carol disse que ela não ia passar pano nas atitudes da Kate. E aí depois o Wallace disse que tinha vários Nizams lá dentro e várias Kates. Querendo dizer que os dois são plantas. Eu não acho que o Nizam seja planta. O problema do Nizam foi a estratégia errada dele e ter caído numa roça desfavorável. Eu acho que esse foi o maior problema do Nizam. Mas não acho que o Nizam tenha sido uma planta. Ele realmente não foi uma planta. Agora, a Kate, pelo amor de Deus, né? Tá na cara que é planta. Essa aí tá na cara que é uma planta. Aí, depois, o Wallace tava lá, né? Conversando com a Carol. Aí o Dudu e a Duda estavam conversando ali sobre o comportamento do Wallace. A Duda começou a achar que o Wallace estava perseguindo ela, que o Wallace ficou caladinho. E aí a Duda disse ali que o Wallace falou ali pra Saori que o tempo da Saori ia chegar, que o Wallace tinha uma revelação ali pra falar sobre ela. E aí ela virou assim pro Dudu e falou: "O Wallace falou que ele tem alguma coisa pra falar sobre mim". Aí ela vira assim: "Esse cara tá louco. Esse cara aí tá fazendo coisas ali, tá louco. Ele não sabe o que ele tá falando". E aí a Duda disse que estava muito preocupada, porque o Wallace só tinha esse enredo. Sério, realmente, assim, o cara não entrega nada de bom. Enquanto isso, tá? Lá em cima, o Wallace estava conversando com a Carol e aí começou a pensar: se eu caio numa roça, porque o Brasil me traria de volta, disse ele. O Brasil não vai te botar de volta, Wallace. Se você cair numa roça, você vaza. Já saibam logo que é isto que vai acontecer caso o Wallace caia numa roça. O Brasil não vai querer este homem de volta lá. Já estou avisando que é isto que vai acontecer. Porque eu sei que tem muita gente cabrestreira que não gosta, mas a gente precisa avisar. O Wallace será eliminado assim que cair numa roça. E aí ele falou assim: eu tenho motivo para o público me botar de volta? E aí a Carol continuou ali falando e tal. O Wallace está ali muito, mas muito apreensivo. Só que aí os dois chegaram à conclusão que o próximo alvo deles precisa ser o Will. E aí depois o Wallace fala ali que a Katia é uma planta, que a Katia ali, se cair numa roça, é arriscado ela ser eliminada, porque ela não faz nada, e que ela no mínimo ali tinha que começar a se movimentar mais, mas que ela não faz isso. E aí depois o Wallace começou a fazer a listagem do top 10, top 11 ideal dele. E aí ele falou ali que o top 11 vai ser Tamires, Saori, Duda, Yonai e Dudu, os 5 primeiros, e que para ele ali sobrava Carol, ele, Rayane, Matheus, Martina, Maria.
Esses são os nomes que, segundo ele, estarão no top 11. Dificilmente a Carol vai chegar lá. Carol caindo numa roça desfavorável vai embora. E o próprio Wallace também. Caiu numa roça desfavorável, ele vai embora. Então, gente, a gente precisa dizer ali que o cara se acha jogador, mas ele é péssimo. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Aí hoje de manhã, o que foi que aconteceu? O Toninho tava cantando vitória, o Fabiano parabenizou, aí até o Fabiano falou, você lacrou ontem, se não é esse seu dossiê, o Nizam teria voltado. Aí o Toninho disse ali que o Nizam voltava porque o Nizam não tinha motivo para ser eliminado e que o dossiê que ele tem sobre o Nizam era algo para acabar com o Nizam, para acabar com o que ele estava fazendo e tal. O Toninho, gente. O Toninho. É mais fácil, apesar de eu não gostar do Fabiano e não gostar do Toninho, mas é mais fácil o Toninho e o Fabiano chegarem no top 10 do que o Wallace e a Carol. É mais fácil a gente ver os dois plantas chegarem lá do que a Carol e o Wallace. E aí eles começaram a falar ali, aí o Toninho disse que ele acordou leve hoje, que ele agradeceu a Deus, que ele agradeceu o Brasil, que ele agradecia a todas as mulheres, todas as comunidades deles, e a comunidade do Jardim Peri e tal, que ele estava feliz com esse resultado. Na verdade, vocês sabem que o Nizam foi eliminado só para mandar uma mensagem lá para dentro, né? Porque se fosse uma outra roça, se a Michelle tivesse caído lá, era ela que ia embora, não era o Nizam. Apesar de todos os erros, eu não acho que o Nizam merecesse sair agora. Eu já falei isso para vocês. O Nizam só caiu e só foi embora porque a Saori e a Tamires não podiam ser eliminadas. Elas são imprescindíveis para esse jogo agora. Aí o Nizam caiu numa roça completamente desfavorável. Mas isso eles vão descobrir quando eles vierem para cá para fora, né? Aí depois o Toninho lá se juntou com o Creu e aí eles começaram a pensar qual vai ser o próximo alvo deles. E aí eles estavam falando provavelmente do Will, porque afinal de contas eu não vi a cena toda. E aí ele disse ali que o Will deu um bom dia assustado para ele. E aí o Creu falou assim, ai, quem tem cu tem medo. Que esse bom dia dele estava com medo. Ele sabe que essa é a hora dele. E aí o Toninho começou a revelar qual foi o próximo plano para a roça. Que eles tinham que convencer a Michelle a mandar a Martina direto para a roça. Que eles na casa votariam no Will. Foi isso. Aí o Matheus foi conversar ali com a Michelle e aí ele confessou que ele tá de ressaca moral por tudo o que tinha acontecido. E aí ele disse ali que os porquinhos não estavam com muita energia, que ele estava com uma ressaca moral. Ele disse ali sobre a eliminação do Nizam, que ele estava triste com toda a eliminação do Nizam. E aí ele fez o questionamento: o que é que eu estou fazendo de certo aqui? Será que está certo o que eu estou fazendo? Não está certo? Eu devo recalcular essa rota ou não devo recalcular? Disse o Matheus. Aí a Michelle continuava conversando ali. A Michelle deu ali a leitura dela, que se ele achasse que precisasse fazer e tal, eles tinha que fazer isso. Só que ela não foi necessariamente nesse primeiro momento falar isso para ele. Ela disse ali que as meninas que retornaram por causa de histórias inacabadas, que ela acredita que as pessoas lá do público querem ver essas histórias sendo acabadas. E aí ele disse ali que quem foi para a roça e voltou, e que quem foi para a roça e foi embora, é porque não tinha nenhuma história ou então já estava tudo concluído. E aí ele disse ali que a indicação dele foi baseada no ranço mesmo no coração e que para ele foi uma indicação mais do que correta. Aí depois a Michelle começou a dizer ali para ele que o público sim já deu várias pistas do caminho que eles têm que seguir lá dentro. Que o público já falou ali que eles precisam ter estratégia. E aí o Matheus, a única coisa que falou ali, ainda sem chegar a uma conclusão se devia ou se não devia recalcular a rota,
ele falou assim que pelo menos a jogada que ele fez movimentou a casa toda. Mais ou menos, né? Não foi exatamente do jeito que o Matheus está colocando, não. E aí depois os dois começaram a comparar o jogo da Fazenda com o jogo de tabuleiro War. E aí ele fala assim que ele não confia no Shaya, mas que ambos cumpriram a palavra que fizeram ali nos acordos e tal. E aí a Michelle falou, jogo é assim mesmo, você se alia com alguém para chegar a um fim específico. Todo jogo funciona assim, gente. Todo jogo funciona assim. E aí ela disse ali pro Matheus, que apesar de tudo o Matheus ainda tá na vantagem, que o Matheus tem 4 embates dentro da casa, e que sob esse aspecto ela disse que ele tem uma vantagem absurda, que ele ainda tem 4 pessoas as quais ele pode ir para cima em outras roças, que ele pode votar, e que essas pessoas de alguma forma poderiam ali trazer ou não problemas para ele e tal. E ela disse ali que ele tinha que ir com gás total para cima das 4 pessoas. Só vai dar na burrice, mas enfim, né? Isso foi o que ela falou. Aí depois a Carol começou a desabafar com a Michelle durante o trato ali das aves. E aí ela começou a dizer que ela estava irritada, que ela não queria mais saber do povo desta casa, que ela estava de saco cheio do povo da casa, que ela não queria nem olhar na cara desse povo, que ela não aguentava mais olhar. E aí ela começou lá a ver que o Mesquitinha estava sentado ali com a Duda, e aí ela começou a falar com desprezo ali. Disse ela ali, olha como tem gente otária nessa vida. E aí o Wallace fala lá de longe que ele era vergonha alheia do que estava acontecendo com o Mesquitinha. Não, você não tem vergonha alheia, Wallace. Você tá com o seu ego de macho ferido. É só isso que tá acontecendo. Porque a Duda não quis nada com você. A Duda preferiu ficar com o Mesquitinha, preferiu ficar com o Matheus do que com você. E vamos ser sinceros, tá? O que é que o Mesquita e o Matheus têm que o Wallace não tem? Sabe o que é? Beleza, uma das coisas. Outra coisa que eles têm, que o Wallace não tem, é que eles são mais agradáveis. Mesmo o Matheus começando a ficar desagradável, mas no momento que ele estava ficando com a Duda, ele era mais agradável. E o Wallace, a única coisa que ele fez foi o quê? Furar o olho do amigo dele. Ou pelo menos do que ele dizia ser amigo, né? Aí depois o Will começou a dizer ali que parecia que a Duda estava no de férias com o ex, que tem todas as tretas de quem que beijou quem que ficou com quem e tal. E aí depois o Wallace começou a dizer que a Saori também se achava num de férias com o ex, que a Saori pega um homem num dia, que no outro dia ela tá dormindo com outro homem, que num dia a Saori dormiu com ele, no outro dia ela tava querendo pegar o Will e tal. Aí a Carol se meteu e falou assim, é um cabaré. Sendo que a própria Saori jogou na cara do Wallace que basicamente não significou nada para ela. Mas o cara tá com o ego dele ferido, sim. Isso é ego de homem ferido, ego de macho ferido. E vai por mim porque eu sei muito bem como isso funciona. Aí no meio disso, tá? No meio disso, Matheus, Martina, Maria estavam lá falando sobre a história de que o Nizam não tinha narrativa lá dentro, que o Nizam não construiu nenhuma história lá dentro, e que a Saori e a Tamires têm muita história que elas construíram lá, que basicamente as duas têm um enredo, e que para estar nesse jogo é preciso ter um enredo. Aí a Martina disse que o próximo alvo que ela conseguiu captar nas conversas da casa é o Will, que o Will basicamente deve ir para a roça. E aí a Maria sugeriu então, se o Will for para a roça, o nosso próximo alvo precisa ser o Shaya. A gente precisa botar o Shaya na roça para ele ir com o Will e aí a gente vê o que é que está acontecendo, o que é que o público está achando disso.
Pelo menos dessa vez, ela deu uma dica que eu acho e considero até uma dica mais correta do que realmente está acontecendo. E aí depois eles começaram a falar ali do Mesquita, que o Mesquita fica ali dando em cima da Duda, fica fazendo carinho na Duda. Aí a Martina disse que o Mesquita é uma planta, que o Mesquita também precisa ir pra roça, que ele não faz nada, que ele tá procurando o enredo a todo e qualquer custo. Aí depois o Matheus falou ali que se as coisas continuarem do jeito que elas estão, toda semana vai alguém do lado de lá, do lado deles, ir embora. Aí a Martina diz que tem 3 grupos ali dentro da casa. E aí o Matheus falou, mas um dos grupos vai sempre se juntar com o outro para ter mais votos e fazerem o que eles querem fazer. Aí depois teve um outro momento, que isso foi lá no quarto, que o Dudu, a Tamires e a Saori estavam lá conversando sobre as atitudes do Wallace. Aí o Dudu começou ali a dizer que a Carol falou sobre ela duramente na roça enquanto a Tamires estava lá conversando com a Galisteu, que a Carol estava falando mal dela. E aí depois ele fala ali que a Carol zombou da Tamires porque a Tamires disse que o Valério tinha que recalcular a rota, que a Carol ficou repetindo ali várias vezes, Val, recalcule a sua rota. E aí depois ele falou assim: a Carol disse de você, primeiro aprende a falar e depois vai vir para recalcular o jogo. Aí o Dudu disse que a atitude da Carol foi muito feia, foi terrível. Depois o Dudu disse que o Valério era falso, que o Valério é uma pessoa na frente e é outra pessoa por trás, que o Valério é a personificação da falsidade humana. E aí a Tamires desdenhou de tudo o que ela ouviu. Disse aí a Tamires, tem gente que não adianta gastar saliva. Aí o Dudu começou a dizer que a Carol e o Valério desceram um cacete nela, enquanto a Rayane estava ouvindo lá no fundo e a Rayane ficava rindo da situação. Aí a Saori ouviu lá e disse que na visão dela a Carol era desesperada mesmo. Aí depois disso eles começaram a falar ali do selinho, o Mesquita começou a fazer uma massagem lá na Duda, e aí eles começaram a falar essa história toda. A Saori minimizou esse conflito, e aí a Saori disse que o Wallace estava agindo contra a Duda única e exclusivamente por causa de um selinho. E ela disse ali, era só por causa de um selinho, não era por causa de um namoro. E aí a Duda disse que o Wallace queria que ela assumisse a culpa de algo que ela não fez. Ela disse ali que ele queria dar o beijo e que ele depois voltou atrás e não queria mais, mas queria que ela assumisse esse lado. E aí teve um momento ali que ela falou, tadinha, é muito óbvio como eu queria dar um selinho no cara que estava desenrolando pra Saori, disse a Duda. E aí o Mesquita que estava lá ouvindo, e aí ele começou a dizer assim, olha que cara fura-olho o Wallace é. E aí a Saori negou completamente qualquer interesse no Wallace. Inclusive ela disse ali, para de falar qualquer coisa relacionada a que eu esteja afim desse cara que você estava desenrolando ele pra mim. Eu não quero uma coisa dessas. Eu nunca quis uma coisa dessas. Acabou com ele, né? Porque isso aí é basicamente acabar. Aí o Matheus começou a dizer ali na conversa dele que nesse momento ele não vai mais atacar a Duda, porque a Duda errou com ela, com ele, mas ainda assim ele não vê motivo para atacar ela. E aí o Wallace disse que ele tinha que atacar sim, mas não agora, atacasse no momento certo, deixasse aí a coisa rolar. E aí o Matheus disse que pra ele a Duda é falsa pra caralho, porque a Saori revelou segredos que só a Duda sabia. E aí a Rayane falou que o nome do Matheus rodou pela baia. E aí ele disse ali que as meninas gostavam de falar dele mesmo e que a Duda estava fazendo isso com o Mesquita só para irritá-lo. Que a Duda estava ficando com o Mesquita só para irritar ele.
E por que que você está irritado então, né? Se você disse que isso não te afeta, porque foi uma das coisas que ele falou, então você não tem que ficar irritado. Mas ele estava irritado sim no meio disso tudo. E aí depois eles começaram a falar sobre o Dudu, questionando se o Dudu estava aparecendo no jogo, se ele estava fazendo um jogo escondido. Aí depois o Wallace disse ali que ele quer mais é que o Dudu se lasque. Aí a Carol se sentou lá e foi conversar com o Wallace. E aí ela disse que estava exausta, que ela tá no limite dela, que ela quer ir embora para casa dela. Só que ela disse que ela não ia bater o sino, não, mas que ela estava esgotada, que ela queria ir para a roça, que ela queria ser eliminada, porque afinal de contas a Carol vive arrogando que ela tem um namorado rico. Ela vive falando isso. Então, se ela tem um namorado rico, ela poderia ter dinheiro para pagar essa multa. Só que ela não quis. Aí ela disse que ela prefere ir para a roça mesmo. E aí o Wallace começou a lá conversar com ela, dizer que ele podia arquitetar a ida dela para a roça. E aí ela disse que ela não quer desistir, que ela não pensa em desistir, que ela quer ser eliminada pelo público e que ela quer ir para a roça. Acabou, tchau, recebeu o que ela tem que receber e quer ir embora. E aí o Wallace disse que isso, na visão dele, é uma desistência sim. E até que ele falou, você já desistiu aí dentro de você. E aí a Carol reclamou que o Wallace sugeriu então que ela pedisse que a Michelle a indicasse diretamente para a roça para ela cair. E aí ela falou que ela quer ir para a roça sim, mas que ela quer não que a Michelle coloque ela lá. Ela quer que as pessoas votem nela, que ela quer ser a mais votada. E aí o Wallace disse ali que era muito melhor que ela descartasse essa ideia, porque muita gente não vai fazer isso, não vai votar nela. Que o pessoal tem outros alvos. E aí o Wallace disse que as meninas sozinhas não iam conseguir colocar ela na roça. E que não tem como a Carol conseguir a maioria dos votos do jeito que ela estava desejando. Depois ela até comemorou. Aí depois a Carol disse: ah, tudo bem, eu vou esperar então o momento melhor para eu ir para a roça. Se joga na roça, mulher. Tu não quer ir embora do jogo? Se joga lá. Faça igual a Gabile. Peça para sobrar no Resta 1. Se joga na roça. Faz corpo mole na prova do fazendeiro. Que pronto, você vai para a roça final. O público te elimina porque o público já tá com ranço de você. E você desiste do jogo. Recebe o seu cachê. E tá tudo bem. É só você querer mesmo. Se você quer ir embora, como você tá dizendo, você vai fazer isso. Mas assim, no final das contas, tá? A Carol é uma arregona. Ela sabe que ela perdeu a narrativa, ela sabe que o público tá contra ela sabe, ela só não admite o que é diferente, mas ela sabe sim disso tudo. Aí lá na dispensa, o Shia e o Matheus foram conversar ali para saber se a aliança dos dois continuava, se eles ainda iam jogar juntos. E aí o Matheus perguntou ali qual era o próximo objetivo do Shia, quem o Shia pretendia organizar os votos para botar numa roça e tal. E aí ele disse ali que por enquanto eles precisam do Dudu, que eles não podem descartar o Dudu. Que o Dudu vai dar as próximas dicas de quem eles devem mirar nas próximas roças. E aí ele disse ali pro Shia, o Shia falou pro Matheus, olha, o que eu puder fazer para te ajudar nesse jogo, eu vou te ajudar, o que eu puder fazer para que você chegue na final junto comigo, eu vou fazer. O Shia, na maior falsidade, porque o Shia não gostava do Matheus nos primeiros dias, e o Shia foi quem desmascarou o Matheus como infiltrado, e agora os dois estão ali juntos. Eles acham que isso cola aqui com a gente. Aí o Shia disse ali sobre o Mesquita, sobre o Fabiano, o Matheus disse ali que não vê que os dois estão jogando. Só que aí o Shia disse ali que os dois não jogam, só que eles também precisam dos dois para ter volume de votos. E aí depois o Matheus disse ali que eles tinham que botar o Dudu na roça, porque o Dudu foi o único ali do grupo das meninas lá, do grupinho, que ainda não foi pra roça final para ser testado. E aí o Shia fala assim pra ele, você quer testar o Dudu agora?
Deixa para ele ir lá na frente. A gente vai manter ali a parceria com ele. Deixa que a gente bota no Dudu lá na frente. E aí pronto, tá? Vamos ser sinceros, uma parceria burra, mas enfim. Porque o Dudu acaba com eles só com uma palavrinha qualquer. Aí depois a Ioná tava lá no quarto dizendo que ela tava se sentindo traída. Ela disse ali que o Dudu tava achando que ela era otária, que o Dudu quer ser o coach dos outros, que o Dudu vai dar o prêmio pros outros, que ela não ia ser coach de ninguém lá dentro. Ela tava mesmo com muita raiva no meio disso tudo, tá? Ela tá com muita raiva. E aí o que foi que aconteceu, tá? No meio dessa tarde aí. Uma outra coisa que a Ioná falou aqui, que eu estava vendo aqui no meu texto, foi assim, a relação dela com o Dudu mudou. Foi o que ela falou, mas a gente ainda não viu isso na prática. Ela disse ali, se o Dudu quiser falar de estratégia comigo, ele vai ter que recalcular a rota. Eu vou ficar também dando dica para ele, mas também não vou ficar falando tudo. Mas é isso que a gente quer ver mesmo, Ioná. Você não precisa ficar falando estratégia pro Dudu toda hora, não. Aí hoje à tarde, o que foi que aconteceu? A Maria e a Martina encontraram uma calcinha suja. E aí a Maria disse que ela estava com nojo e com vontade de esplanar pela casa toda. E aí a Martina disse ali que já estava explanado. E aí a Martina então começou a dizer que essa calcinha era ela parece que não tinha nome no primeiro momento, tá? Parece que não tinha nome. E aí ela começou a acusar que a Tamires estava espalhando boatos sobre ela. Aí ela começou a dizer assim, foi a Tamires que fez isso, ela que fez e distorceu isso tudo. Aí a Maria disse ali que a calcinha cheia de corrimento era coisa de gente relaxada. Aí teve um momento que essa fofoca chegou ali na Tamires. E aí o Dudu contou sobre a calcinha suja que foi encontrada no banheiro e que esta calcinha, na verdade, pertencia a Saori. E aí ele revela que o Wallace tá querendo usar isso para atacar a Saori. E aí o Dudu fala assim, ele apontou para a calcinha como se estivesse criticando a saúde dela. E aí ele conta que o Matheus foi o primeiro a achar e que o Matheus espalhou isso para Carol. Aí a Tamires fala assim, então é por isso que ela tá rindo igual uma hiena. Eles gostam de humilhar, ficam cuidando do chibio dos outros, disse a Tamires. Aí depois o próprio Dudu fala isso, o que eu tenho a ver com o chibio dos outros? Aí a Tamires disse ali, eu quero que elas toquem nisso com a Sassá. E elas acham que vai ficar feio pra quem se eles fizerem isso? Pra elas, disse aí a Tamires. Só que aí a Carol levou isso aí pro Wallace, pra Kate. Aí a Carol começou a dizer que a calcinha tava com corrimento verde, tava nojento. E aí o Wallace pergunta se a Kate tinha visto a tal da calcinha. A Kate negou. E aí o Wallace disse, olha, tinha um corrimentozinho ali. Aí a Carol disse ali, tava meio verde, meio babado também. Querendo dizer que a calcinha tava suja e nojenta. Vocês sabem do quê? E aí o negócio começou a espalhar ali. A Martina começou a espalhar isso. Foi a Martina quem falou dessa história da calcinha pra Carol e pro Wallace, que ela encontrou a peça jogada no lixo e que depois ela viu que era o nome da Saori que estava na etiqueta. E aí ela disse assim, eu vi jogado no chão, então quando eu taquei no lixo, o nome pra cima veio e o nome era o nome dela. E aí o Wallace disse ali, olha que flagrante você deu, eu vou usar isso. E aí a Martina disse ali, Deus é bom o tempo todo. Por causa da história da calcinha, o Wallace disse que ele vai jogar essa história lá. Gente do céu, vocês vão ver... Sério, a merda que isso vai dar. Lembra do Power Couple quando teve o Wake com a mulher dele. Até esqueci o nome da mulher dele lá, acho que era a Nath. Que encontraram a calcinha dela lá. E a calcinha dela o Vitor colocou na fechadura da porta. E aquilo virou um problema dentro da casa. Vocês lembram disso que eu comentei lá?
vai acontecer a mesma coisa na Fazenda. Só que no Power Couple isso não repercutiu tanto quanto repercutiu agora na Fazenda. Eu quero ver, eu tô doido para ver o Wallace jogar isso lá no apontamento, que é o que ele pretende fazer, tá? É o que ele vai fazer, porque eles vão acusar das meninas falarem da saúde íntima da Martina e dizer que a Saori tinha saúde íntima pior que a da Martina. Vocês vão ver a baixaria que vai dar esse próximo apontamento. E aí, para terminar, o Matheus e o Will começaram ali a projetar a próxima roça. E ele falou, o Shaya disse que não era a hora de botar o Dudu, mas o Matheus insiste, ele falou ali com o Will que a única pessoa do grupinho que não foi pra roça era o Will. E aí o Will sugeriu então uma roça forte para eliminar o Dudu. Bota uma Carol, uma Rayane junto com o Dudu. E que se ele provavelmente for, ele sai. Disse ali ele, porque o Dudu não faz nada lá dentro. Aí o Matheus começou a dizer ali que a força da pessoa depende de como é que a roça vai ser feita, que tem gente que consegue escapar quando a roça é fraca. Então que eles precisavam fazer ali uma roça com Carol, Rayane e Saori. A Saori seria eliminada. Uma roça com a Carol, Rayane e Dudu. O Dudu seria eliminado. Então eles começaram a fazer cenários que eles acreditam que Carol e Rayane são as mais fortes. E aí o Matheus disse ali, com certeza Carol e Rayane estão mais fortes. Vamos ver isso acontecer na prática? Tô doido pra ver eles colocarem a Carol, a Rayane versus o Dudu ou versus a Saori. Aí a gente vai descobrir uma coisinha, né? Mas enfim, não adianta contar pra eles. Deixa a coisa rolar. Aí vocês vão ver a coisa acontecendo, tá bom? Gente, isso aqui foi o resumo aí, tá? Dessas horas. Nesse momento eles estão se arrumando pra festa, não tá acontecendo nada, né? O conteúdo já deu uma caída, então é o que a gente tem. Daqui a pouco a gente está de volta para comentar aí alguns dos destaques da edição, uma ou outra coisa que a gente não falou aqui e tal. E a gente vai esclarecer algumas coisas. Se era sobre o Will mesmo que o Creu estava falando de manhã, que o Toninho estava falando ali e tal. Daqui a pouco a gente vai ter todo esse esclarecimento, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.